os destaques desta quinta-feira. Governo estabelece calendário de pagamentos para empresas terceirizadas de saúde. Ato público encerra no Largo de São Sebastião mês da consciência negra. Casos de encefalite em Barcelos podem ter ligação com morcegos. Congresso aprova crédito de 6,9 bilhões de reais para a presidência e 9 ministérios. Temer terá 100 milhões para pagar propaganda institucional. Novo texto da reforma mantém idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Temer anuncia a liberação de 6 bilhões para os municípios do país. STF retoma hoje julgamento que pode restringir foro privilegiado para políticos. Navios e aeronaves que buscam submarino argentino investigam mais um ruído. Grêmio vence Lanús e joga pelo empate na Argentina para ser campeão da América. Hamilton acerta novo contrato com a Mercedes e vai ganhar R$450 mil por dia. Criança de 11 meses morre ao cair da cama em Itacoatiara. Em Apuí, homem descobre traição da mulher e mata amante em emboscada. Homem morre afogado em Presidente Figueiredo. Depressivo, garoto de 14 anos comete suicídio por enforcamento no bairro do Aleixo. Noite e madrugada violenta na cidade com 3 execuções nos bairros Mutirão, Novo Aleixo e São José. Entre os mortos está um ex-presidiário. O ML faz, nas últimas 24 horas, 90 exames de corpo de delito. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima de hoje será de 33 graus. O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 80%. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro. É dia de São Clemente I. Também comemoramos o Dia do Engenheiro Eletricista no Brasil. Dia do Combate do Câncer Infantil, Dia Nacional de Ação de Graças. Chegamos aos 327 dias do ano e faltam 38 para terminar 2017. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 92 centímetros. Nessa mesma data, seu nível era de 17 metros e 83 centímetros. Com grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1891. Primeira revolta da Armada. O almirante Custódio de Melo ameaça bombardear a cidade do Rio de Janeiro, forçando a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca. 1903, Olinto de Preto apresenta o ensaio Hipótese do Éter na Vida do Universo, que, segundo alguns estudiosos italianos, foi incorporada por Albert Einstein para a criação da teoria da relatividade. 1961, jato Comet 4 de prefixo LVHAR da Aerolíneas Argentinas cai logo após decolar do Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, provocando a morte de 52 pessoas. Em 2012, a companhia aérea brasileira WebJet Linhas Aéreas é extinta pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, provocando o desligamento de 850 funcionários. 5h51 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. A Polícia Federal prendeu ainda há pouco o ex-chefe da Casa Civil do Rio, Regis Pitchner, e o empresário Jorge Sadala. A operação, que é mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, foi batizada como Cefini, que em francês significa é o fim, que seria uma alusão ao fim da farra dos guardanapos. Uma foto em que aparecem ex-secretários e empresários num jantar em Paris, onde eles usavam guardanapos na cabeça. O ex-governador também participou desse jantar festivo para comemorar a propina. 5h52. Uma operação de trânsito realizada em vias da Zona Norte da manhã de ontem removeu 5 sucatas e veículos abandonados nas ruas. Os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, percorreram os bairros Colônia Santo Antônio, Cidade Nova, Manoa e Parque das Nações, atendendo denúncias de moradores das áreas. As equipes mantêm o monitoramento em outras áreas da cidade para identificar sucatas ou veículos em situação irregular. Ruas da cidade. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Alberto Peregrini, Instituto Médico Legal teve muito trabalho nas últimas 24 horas.
Sim, Paulo, teve. Só para se ter uma ideia, Paulo Guerra, 90 exames de corpo de delito foram realizados. Peregrini, um homem armou uma emboscada. A mulher parece que viajou, deixou o telefone em casa. Como é que foi essa história, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, lá no município de Apuí, a mulher do rapaz, o homem, havia um casal, né, Paulo? Um casal feliz até aquele momento. Só que ela viajou, pegou, né, uma rabeta e foi para uma comunidade rural lá do município de Apuí e deixou o telefone em casa. O marido, desconfiado, foi e mexeu no celular da mulher. E haviam mensagens no WhatsApp, umas mensagens carinhosas. Ele respondeu as mensagens como se fosse a mulher, conversou com o rapaz, aí descobriu que esse rapaz era um amante da mulher dele, marcou um encontro, fez a emboscada e matou um rapaz de 22 anos, que era amante da esposa dele. Peregrini, uma tragédia familiar. Uma criança de 11 meses caiu da cama e morreu em Itacoatiara, Peregrini. 11 meses, Paulo Guerra, o pequeno Enzo Gabriel, 11 meses de idade, que infelizmente acabou morrendo aí após cair da cama lá no município de Itacoatiara. O corpinho da criança, Paulo, ainda está no Instituto Médico Legal. E um homem foi tomar banho lá em Presidente Figueiredo, terminou morrendo, né, Peregrini? Ele foi banhar, Paulo, ele não era de lá não, era daqui de Manaus. Estava passando uns dias em Presidente Figueiredo, curtindo a natureza, as águas, e acabou morrendo afogado lá no município de Presidente Figueiredo. Depressivo, um garoto de 14 anos cometeu suicídio. Seria uma namoradinha, Peregrini? Possivelmente, as informações dão conta de que ele passou o dia inteiro de ontem no celular, estava acabrunhado, triste, não queria comer e chorava. Aí, quando chegou a noite, Paulo Guerra, ele começou a chorar mais ainda, o que tudo leva a crer que a namoradinha não o queria mais e ele acabou cometendo suicídio por enforcamento. Daqui a pouco o Peregrini vai trazer mais detalhes. Tivemos 3 execuções, acertos de contas, né, Peregrini? O que chama a atenção é um ex-presidiário que foi morto também. Pois é, foi no bairro de São José, o ex-presidiário. Foram 5 tiros disparados nele, Paulo. O crime aconteceu na rua Amazonas. Ele levou 5 balacos, 3 deles na cabeça. Tivemos também um crime no bairro João Paulo, um homem também foi assassinado a tiros. Outro também que foi morto a tiros foi no bairro do Mutirão, na rua 83. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu, e foram muitos os acontecimentos na noite e nesta madrugada. Até daqui a pouco, Peregrini. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, e vamos falar também desse comovente crime acontecido lá no município de Apuí, quando a dor do amor e o maldito do ciúme fizeram com que um homem cometesse um assassinato. Os detalhes daqui a pouco, Paulo Guerra. 5:56. Estão abertas as inscrições para o concurso público em formação de cadastro de reserva para o cargo de professor na Secretaria Municipal de Educação. Ao total, serão ofertadas 400 vagas. A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 21 de janeiro de 2018. O edital foi divulgado no Diário Oficial do município. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 21 de dezembro, com a taxa no valor de R$ 95 no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD. Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Social Educacional recebe até sexta-feira a documentação dos 11.287 candidatos classificados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade 2018. 5:56. Câmara Municipal de Iranduba realiza a última audiência pública do PPA e vereadora lamenta o desinteresse da sociedade em participar. J.R. tem os detalhes. A Câmara Municipal de Iranduba, por meio da Comissão de Finanças e Orçamento, realizou ontem uma audiência pública para discutir o projeto de lei do Plano Plurianual 2018-2021, elaborado pela Prefeitura em conjunto com a sociedade civil. Secretários das principais pastas, como Educação, Saúde, Infraestrutura, Assistência Social, Casa Civil, entre outras, participaram das discussões e defenderam as propostas do Executivo inclusas no PPA. O contador Gilson Kowalski, que presta serviço na área a mais de 20 prefeituras do interior, incluindo a de Iranduba, explicou a finalidade da audiência pública. Verificar a legalidade, as projeções para os 4 anos de mandato, verificar
verificar se isso atende à real necessidade da população, comparado com as provisões financeiras que se tem previsto para receber nesses 4 anos. Feito isso tudo, alinhado tudo isso, o projeto entra em votação para ser aprovado e depois ser publicado aí para conhecimento da sociedade. A vereadora Gleice Alves, do PR, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, considerou produtiva a audiência pública, mas lamentou a falta de interesse da comunidade em participar. Foi uma audiência muito participativa, principalmente em relação aos secretários do nosso prefeito, mas infelizmente a população, que nos critica muito, não veio participar hoje, que é de suma importância para o desenvolvimento do nosso município. Apesar de termos muita dificuldade financeira, mas eu espero que o nosso prefeito, junto com esta Casa Legislativa, daremos a volta por cima. Em tempo. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, anunciou na tarde de ontem que o governador Amazonino Mendes confirmou presença na cerimônia de reinauguração da Praça dos Três Poderes, marcada para o próximo dia 9 de dezembro. A festa será também para comemorar os 36 anos de fundação do município de Iranduba, que se completarão no dia 10 de dezembro. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. A Defensoria Pública do Estado está participando nesta semana do mutirão Semana pela Paz em Casa para dar celeridade aos processos envolvendo violência doméstica. O mutirão é um projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas, TJM, que está em sua 9ª edição e que conta com a parceria da Defensoria Pública. O atendimento à população está sendo feito por meio de 731 audiências de instrução, julgamento e conciliação em 610 processos no primeiro e segundo juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O mutirão iniciou na terça-feira e encerra nesta sexta-feira. A Unidade Básica de Saúde Lourenço Borg, no bairro Japinlândia, promoverá no próximo sábado a 5ª edição do Dia D do Novembro Azul. A programação será realizada em parceria com o Serviço de Urologia do Hospital Adriano Jorge, com a equipe coordenada pelo urologista Ítalo Cortez, e atenderá 120 homens que apresentaram algum tipo de alteração nos exames de ultrassonografia da próstata e de PSA, antígeno específico da próstata. Arsan inicia processo de regularização do transporte intermunicipal na cidade. Larissa Balheiro tem os detalhes. Taxistas intermunicipais devem se regularizar até fevereiro do ano que vem, de acordo com o calendário da Arsan, a agência reguladora do estado do Amazonas. O intuito é organizar e regularizar a operação dos serviços de táxi intermunicipal que trafegam na região metropolitana de Manaus. Esta semana, uma comitiva formada por associações, sindicatos e cooperativas dos municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva estiveram na sede da Arsan para tratar do cronograma de regularização. O diretor-presidente da Arsan, Coronel Walter Cruz, ressaltou a lei que abrange o transporte intermunicipal. Nós temos uma lei também, que é uma lei estadual, a 3006/2005, que ela é a lei que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal, certo? E a partir daí, Larissa, é que eu quero dizer para você que nós, ao chegarmos aqui, nós fizemos várias reuniões com os nossos engenheiros e fizemos um diagnóstico, e agora nós estamos fazendo reuniões com os sindicatos, cooperativas e associações de taxistas e fretamentos, informando para eles a necessidade da regularização e legalização junto à Arsan. De acordo com Walter Cruz, há décadas todo o sistema do transporte intermunicipal funciona com autorizações precárias, o que permite a inserção do transporte realizado por veículos clandestinos. Esta realidade deve ser modificada a partir do ano que vem. Eu estou permitindo que até o dia 30 de janeiro todos possam ter autorização precária para trafegar, né, no estado. E a partir do dia 1º de fevereiro, todos deverão estar regularizados. Essa regularização ela passa por um cadastramento aqui na Arsan, junto com o nosso setor de cadastro, né, e junto com o setor da engenharia que trabalha isso, nosso engenheiro, o doutor Osiel, que é quem verifica a regulação de concessão e depois também estuda, né, a questão da viabilidade das empresas, dos sindicatos poderem utilizar dos transportes no estado. A partir de dezembro, a Arsan vai lançar a operação de Natal que visa fiscalizar o transporte clandestino nas principais saídas da cidade.
a partir do dia 1º de dezembro, nós vamos estar com a Operação Natal. A Operação Natal, ela visa exatamente coibir o clandestino, né, e verificar se os que estão operando nas linhas estão operando com segurança e dentro dos padrões que a Arsan cobra. A Arsan recebe denúncias e reclamações através de 3 números diretos. Nós temos um telefone, Larissa, o 0800 280 85 85. Esse telefone é um telefone gratuito. Você pode ligar durante o horário comercial para poder fazer suas denúncias e também seus elogios, né? Nós temos também um telefone convencional, o 3234-8397, e o celular, 98423-0981, para que você possa também mandar sua mensagem via WhatsApp de denúncia e de reclamação. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. O Centro Universitário Luterano Seumi Ubra, em parceria com a Secretaria de Estado de Produção, CEPROM, realizam nos dias 6 e 7 de dezembro, nas dependências da Ubra, o primeiro Congresso Interinstitucional de Meio Ambiente e Agroecologia. A programação do evento prevê palestras, oficinas e minicursos com temas diversos como pecuária, avanço na piscicultura, energias alternativas, certificação de produtos orgânicos, entre outros. Um ato público com manifestações culturais de matriz africana termina nesta quinta-feira a agenda de enfrentamento ao racismo alusivo ao mês da consciência negra. O evento acontece no Largo São Sebastião das 17 às 20 horas, com música, dança, poesia, teatro e capoeira. A programação é coordenada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e conta com apoio da Organização do Movimento Negro do Amazonas e Secretarias de Estado de Educação e Municipal de Educação, além da participação de estudantes da rede pública de ensino. Mais de 5.000 empreendedores do interior do estado já foram atendidos neste ano pelo governo do Amazonas, com financiamentos na AFEAM. Até outubro, o investimento no fomento da economia dos 61 municípios do interior amazonense, na maioria dos casos com o microcrédito, chega a 32,4 milhões de reais, aponta balanço da agência de fomento. Em Manaus, nesse mesmo período, os financiamentos, na sua maioria, aos microempreendedores totalizaram 28,5 milhões de reais. Permeado pela temática da humanização, o 4º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, promovido pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, teve início ontem no Hotel Intercity, trazendo à tona discussões sobre temas diversos relacionados ao câncer, como novas tecnologias e terapias avançadas de combate a essa doença. O secretário de Estado de Saúde, Suzan Francisco Deodato, explica que, além de motivar a iniciação científica, a atividade ajuda a democratizar o debate em torno da problemática, envolvendo a sociedade nas discussões, antes restritas apenas a profissionais envolvidos com a pesquisa. Segundo a engenheira biomédica Ana Paula Lemes, diretora-presidente da Fundação SECOM, o evento, que segue até o dia 25, atua como fonte de atualização profissional, além de projetar o Estado no meio científico, já que inclui em seu cronograma a apresentação de aproximadamente 170 pesquisas. O prazo para a apresentação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual, o PLOA, de 2018 foi aberto no dia 21. Os deputados terão até a quarta-feira da semana que vem, dia 29, para sugerir mudanças ao projeto que prevê onde serão aplicados os recursos do Estado ao longo do ano que vem. Segundo o presidente da Comissão de Finanças Públicas do Parlamento e relator da matéria, deputado Josué Neto, PSD, o parecer preliminar foi entregue na última sexta-feira. Nesse prazo, os deputados poderão apresentar emendas indicando a destinação de cerca de 5,75 milhões cada um, sendo que 690 milhões desse valor devem ser destinados à saúde, o equivalente a 12%, e a 1,4 milhão à educação, 25%, como determina a legislação estadual. Cada emenda deve destinar no mínimo 50 mil reais. Terminado o prazo para a apresentação de emendas, a PLOA voltará para a Comissão de Finanças para a emissão do parecer definitivo. A Fundação em Vigilância em Saúde, FVS, vai enviar para análise em Manaus 5 morcegos hematófagos que foram capturados na comunidade de Tapira, no rio Unini, no município de Barcelos.
onde uma menina de 10 anos foi mordida por exemplares da espécie e contraiu encefalite, possivelmente provocada pelo vírus da raiva. De acordo com a FVS, o objetivo é confirmar se os animais estão infectados e transmitindo essa doença. A garota segue internada em coma na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Deodato, FTM-HVD, e com quadro clínico inalterado. Nesta quarta-feira, os medicamentos para aplicação do protocolo de Milwaukee, indicado pelo Ministério da Saúde, chegaram a Manaus e a paciente já está sendo submetida a ele, conforme a Secretaria de Estado de Saúde. Um paciente de 44 anos que mora na mesma comunidade também segue internado em observação e sem apresentar sintomas de encefalite, contaminação que foi descartada. 6:13. Uma parceria comercial entre o estado do Amazonas e o Peru por meio de uma logística fluvial foi a pauta do encontro entre o governador Amazonino Mendes e o embaixador peruano Vicente Rojas Escalante na tarde de ontem na sede do governo. A reunião contou ainda com a presença de secretários e parlamentares do país vizinho. Para o governador Amazonino Mendes, a parceria visa o comércio de produtos do polo industrial de Manaus ao país vizinho. Em contrapartida, produtos de agronegócios da construção civil poderiam entrar no estado com custo competitivo. A logística fluvial favorece o fluxo comercial por meio dos rios Amazonas, Maranhão e Huallaga, lá no Peru. O vice-governador do Amazonas e secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva, anunciou ontem à tarde em Brasília a saída dele do PSDB. Saraiva também confirmou a adesão dele ao Solidariedade. Em reunião com o presidente nacional do Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, SD São Paulo, e com o atual presidente estadual da legenda sindicalista Carlos Lacerda, Bosco também disse que quer assumir o comando estadual do Solidariedade no Amazonas, antes ocupado pelo ex-vice-governador Henrique Oliveira. Lacerda deve ficar na vice-presidência do partido. O vice-governador Bosco Saraiva foi a Brasília para participar de um almoço entre governadores e o presidente da República, Michel Temer. 6:14. O governo do estado vai priorizar o pagamento das empresas de recursos humanos que prestam serviços para a saúde. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira pelos secretários de Estado de Saúde Francisco Deodato Guimarães e da Fazenda Alfredo Paes, em reunião com representantes das empresas no auditório da Secretaria de Estado da Saúde, Suzano. O acordo firmado com as empresas médicas e de outros segmentos que fazem atendimento nas unidades de saúde da rede estadual é de estabelecer um calendário regular de pagamento a partir de dezembro. Os pagamentos serão feitos sempre na primeira semana da segunda quinzena de cada mês. Em dezembro, por exemplo, entre os dias 18 e 22, todos receberão os valores referentes ao mês de outubro. Em novembro, o governo já fez um pagamento de 44 milhões de reais acordado em reunião anterior com as empresas. O secretário de Saúde falou sobre a repactuação de todos os contratos. Diante da demonstração de que a Secretaria de Saúde tem um quadro de recursos em aberto deixado pela administração passada, nós aqui fizemos um pacto com todas as empresas de serviços médicos, de enfermagem, técnico de enfermagem, ou seja, toda a área fim da Secretaria, cooperativas médicas inclusive, para que nós, a partir de dezembro, juntamente com a Secretaria da Fazenda, a gente tenha um calendário de pagamento que será honrado pelo governo e, a partir disso, nós faremos a repactuação de todos os contratos, tirando a Secretaria desta situação que se encontra, em que a maioria desses serviços hoje não tem contrato, a maioria desses serviços hoje, portanto, não tem um sistema de acompanhamento e controle, e a partir deste entendimento aqui, nós faremos todos os procedimentos legais que possam regularizar os contratos, redimensionar esses contratos e garantir, obviamente, a regularidade dos pagamentos desses serviços. O secretário de Fazenda, Alfredo Paes, ressaltou que a regularização dos pagamentos das empresas da saúde é uma determinação do governador Amazonino Mendes. O passivo com as empresas deixado por administrações passadas era de 311 milhões em outubro, quando o atual governo assumiu com atrasos de até 5 meses. Com o pagamento feito em novembro, caiu para 267 milhões. O governador determinou, né, que nós, dentro dessa organização que nós estamos fazendo do Estado, na parte financeira também, que a gente priorizasse os pagamentos da área de saúde, tanto comparativo com a atividade meio, né? E nós estamos fazendo isso, já definimos calendário para funcionar a partir de dezembro, né? Com datas certas para fazer esses pagamentos, né? E tentando impor essa organização.
O doutor Deodato tem sido incansável, né, em levantar primeiro esses débitos, que é um passivo muito alto, a gente vai parcelar, porque não há como pagar no final do exercício, até porque nós temos limitações de orçamento, mas aquilo que ficou acordado em dezembro, pagarmos uma parcela, isso será honrado. Atenção para esta nota de falecimento. Familiares de Manuel Alencar Moura Rocha, ou Rochinha, comunicam seu falecimento. O corpo está sendo velado na funerária Canaã, na rua Major Gabriel, de onde sairá para o sepultamento às 11 horas no cemitério São João Batista. Noticiamos o falecimento de Manuel Alencar Moura Rocha. Polícia. Alberto Peregrino, o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, na madrugada de hoje, sob a coordenação do delegado Cícero Túlio, a Polícia Civil do Amazonas, por meio do 23º DIP, acaba de deflagrar em Rondonópolis, no Mato Grosso, a Operação Jaleco Preto, que tem como objetivo desarticular quadrilha organizada de falsos médicos que aplicavam golpes em quase todos os estados da Federação Brasileira. Vem várias vítimas no estado do Amazonas. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e outros estados da federação também têm vítimas. Os estelionatários se passavam por médicos de hospitais particulares e públicos, ligavam para familiares de vítimas que possuíam parentes internados em UTIs, solicitando dinheiro em depósito bancário para a realização de falsos exames e também para a compra de medicamento para os pacientes. Caso contrário, o paciente viria a óbito, era o que dizia os bandidos que estão sendo presos nesse momento. Somente em Manaus, Paulo Guerra, 10 vítimas desses estelionatários foram aí foram divulgados, né? E essa operação está acontecendo nesse momento em Rondonópolis, no Mato Grosso, por parte do delegado Cícero Túlio, do 23º DIP da Polícia Civil do Estado do Amazonas. O Geraldo Filho também, investigador Geraldo Filho, me passa a informação nesse momento, um dos melhores investigadores de polícia do Brasil, assim foi premiado, e nesse momento está desarticulando essa quadrilha lá no Mato Grosso, Paulo Guerra. Então vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo que no pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Esse homem deu entrada por volta de 22 horas, era noite de ontem. Entrou entre a vida e a morte, mas agora já está fora de perigo, graças aos anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, levou golpes de uma barra de ferro nas costas. Ele tinha acabado de roubar um celular quando foi agredido por populares. Pronto-socorro Platão Araújo. O homem foi entrada vítima de uma garrafada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que ele foi agredido pela própria esposa, logo depois que ela descobriu ou desconfiou tão somente que o marido dela estava aí mantendo um relacionamento extraconjugal. Ela não gostou, deu uma garrafada na cabeça de seu amado e ela mesmo hoje é acompanhante dele no hospital. Ele faz que está dormindo, quando acorda já vai pegando o rádio, ele prefere estar dormindo. Acho que ele não está com medo não, já está fora de perigo, mas da mulher ele continua com medo. Aliás, o perigo existe para quem tem amante. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os moradores do bairro de Santa Etelvina estão agradecendo ao policiamento ali por parte dos policiais da 26ª SICOM. Esse policiamento também já começa a ser estendido ao conjunto Cidadão 12, uma das áreas mais perigosas da cidade, onde praticamente todo dia tem assalto, e a Polícia Militar já está começando a chegar mais junto lá no conjunto Cidadão 12.
Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Lamentável. Um rapaz de 15 anos de idade, ou melhor, 14 anos de idade, não aguentou a dor de um amor perdido. As informações dão conta de que ontem ele passou o dia inteiro no celular. Ele estava chorando muito, estava começando a ficar depressivo devido a um relacionamento amoroso que teve o seu fim. O rapaz não aguentou e infelizmente cometeu o suicídio. Ele amarrou uma corda no pescoço e cometeu o próprio suicídio. Ele acabou morrendo e os parentes e familiares ficaram consternados com essa situação aí de um rapaz que não aguentou a dor de um amor perdido. Há quem diga, né, na música, inclusive dizem que um joelho ralado dói menos que um coração partido, e o garoto não aguentou e acabou cometendo o suicídio. Também lamentável, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, profundamente lamentável a cena que nós verificamos hoje no Instituto Médico Legal. Uma criança de apenas 11 meses de idade, um garoto de 11 meses, o Enzo Gabriel, morreu ao cair da cama no município de Itacoatiara. O corpo está sendo liberado nesse momento para o sepultamento, para a família, lá no município de Itacoatiara. Tá aí, então, você que tem a sua criança, o seu pequeno, todo cuidado é pouco. A família sentindo uma dor terrível, sentindo essa perda que jamais será esquecida. O garotinho aí de 11 meses de idade que acabou caindo da cama e morreu. Afogamento no município de Presidente Figueiredo. Um homem foi passar alguns dias em Presidente Figueiredo para ficar em contato com a natureza e se divertir mais. Só que ele encontrou a morte, e encontrou a morte dentro d'água. Ele mergulhava, ele se divertia, ele plantava bananeira, sendo que de repente ele desapareceu nas águas e quando boiou, já estava morto. Aconteceu, repito, no município de Presidente Figueiredo. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! No bairro de São José, 22 horas, era noite de ontem, um assassinato aconteceu, uma morte, mais uma morte no São José. Dessa vez foi na rua Amazonas e a vítima foi um ex-presidiário de 29 anos de idade. Ele foi barbaramente assassinado em um possível acerto de contas. O bandido chegou e disparou 1, 2, 3, 5 balaços no corpo da vítima e não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra morte na cidade, mais um assassinato na cidade que toma banho de sangue, a cidade de Manaus. Mais um homem foi morto a tiros, dessa vez foi no bairro João Paulo. Um homem foi assassinado a tiros na frente da casa onde morava. Os bandidos chegaram e sacaram o revólver. O outro também estava armado com a pistola e dispararam 1, 2, 3, 5, 7 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu no bairro João Paulo. Outra morte na cidade. A morte passeou na cidade mais uma vez. A morte esteve ontem no São José, depois a morte deu uma passeada no João Paulo e passou pelo Mutirão, no bairro do Mutirão, Rua 83, por volta de 21 horas, era a noite de ontem. Um homem foi barbaramente, cruelmente assassinado com 1, 2, 3 balaços no peito e não resistiu aos ferimentos
e morreu. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo Mutirão. Aliás, ali no Amadeu Botelho e no Mutirão é tudo muito perigoso. Mutirão e Amadeu Botelho é a mesma coisa, é tudo mutirão e o negócio não está fácil naquela área. Muita morte, muita violência lá na área do Mutirão. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte, ciúme, emboscada e morte no município de Apuí. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Antônio José da Conceição, de 22 anos, foi assassinado pelo Gilmar Vieira Paz, de 39 anos, isso no dia de ontem, já na boca da noite, e tudo aconteceu assim. Gilmar Vieira da Paz, de 39 anos, é casado com uma bela mulher, com uma vistosa senhora lá no município de Apuí. Ele muito ciumento. Ontem, a esposa do Gilmar resolveu ir a uma comunidade rural. Pegou, sentou numa rabeta e foi embora. Ela esqueceu o celular em casa. E daí que começou a tragédia. Foi daí que se iniciou a tragédia lá no município de Apuí. O Gilmar Vieira resolveu mexer no celular da esposa. Lá encontrou mensagens carinhosas que ela trocava com o Antônio. Oi, meu amor, como é que está? Aí ela dizia, eu quero de novo. E o Antônio dizia, eu também. Até que o Gilmar resolveu trocar essas mensagens. O Gilmar mandou para ele, eu quero de novo. Aí o Antônio, então venha que estou afoito. Aí eles foram ao encontro. Foi armada a emboscada. O Gilmar foi ao encontro do Antônio como se fosse a mulher dele. O Antônio pensou que estava trocando mensagens com a mulher, só que quem estava no celular era o Gilmar, e foi até o encontro. Quando chegou no local marcado, o Antônio estava em cima da moto esperando a mulher. Quem chegou foi o Gilmar. Encostou uma arma na nuca da vítima, olhou para ele e disparou um único e mortal tiro na cabeça do Gilmar. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá na rua Minas Gerais, no bairro de São Sebastião, no município de Apuí. Muito criminoso, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Gilmar Vieira, o bandido enciumado, foi preso lá no município de Apuí. O assassino já está preso. Eu agradeço a colaboração do Fábio Carvalho, comunicador lá de Apuí, que nos passa a informação. As informações também dão conta, Paulo Guerra, de que o Gilmar, esse bandido covarde que matou um rapaz de 29 anos por causa de ciúme, o bandido, há quem diga que ele foi preso, foi pego pela polícia, ele foi preso pelo chifre. Corno se pega pelo chifre, principalmente assassino. Ele foi preso e está na carceragem da delegacia do município de Apuí, à disposição da Justiça. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 89, somando agora há pouco 90 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais um caso de triângulo amoroso. O homem, ao ver sua esposa nos braços de um outro homem, tentou tirar a vida do rapaz com um gargalo de garrafa na manhã de hoje, na área da Cidade Nova. Rapaz, como tem acontecido essa situação de triângulo amoroso? O conselho que eu dou a todos, oriente suas senhoras, para que elas continuem caminhando no caminho e continuem sendo senhoras virtuosas. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Roger Machado será o treinador do Palmeiras. Nesta quarta-feira, o ex-treinador do Grêmio Atlético de Minas Gerais acertou um contrato de 1 ano com o Verdão e irá substituir o interino Alberto Valentim na próxima temporada. O sonho do tricampeonato da Copa Libertadores da América está muito perto de se concretizar para o Grêmio. A vantagem com a vitória de 1-0 sobre o Lanús, gol de Cícero na primeira partida da decisão da Libertadores, não trouxe tranquilidade aos gremistas. Pelo contrário, houve revolta dos tricolores com a arbitragem de Júlio Bascunhão. Principalmente por um pênalti claro não marcado em
Jael no último lance da partida. Já nos acréscimos, o atacante foi derrubado dentro da área após sofrer carga de Alejandro Silva. Os jogos de ontem pela Liga dos Campeões. Juventus 0, Barcelona 0. PSG 7, Celtic 1. Sporting 3, Olympiacos 1. Atlético de Madrid 2, Roma 0. CSKA 2, Benfica 0. Carabá 0, Chelsea 4. E hoje Paulo Guerra tem Copa Sul-Americana semifinal, primeiro jogo. 21h45, Flamengo e Júnior Barranquilha. Flamengo volta as suas atenções para o título que ainda resta na temporada. O time de Reinaldo Rueda recebe o Júnior pela primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. A última vez que o rubro-negro disputou uma semifinal internacional foi há 16 anos. Neste fim de semana, o já campeão de 2017, Lewis Hamilton, disputará o último GP da temporada em Abu Dhabi. Mas o piloto terá outros afazeres, como bater o martelo sobre o novo contrato com a equipe Mercedes. O novo contrato do piloto com a Mercedes terá um valor de 120 milhões de libras, cerca de 515 milhões de reais pelo período de 3 temporadas. Dividindo os 515 milhões por 3 anos de vínculo, Hamilton ganhará cerca de 470 mil reais por dia durante a duração do contrato. O transporte aéreo de passageiros voltou a crescer em outubro, segundo o relatório de demanda e oferta do transporte aéreo das empresas brasileiras divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O levantamento mostra que, em termos de passageiros, quilômetros pagos transportados nos voos domésticos, o número chegou a 7,8 milhões, um aumento de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. O ex-vice-presidente de Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, escolhido presidente temporário do país após a renúncia de Robert Mugabe, afirmou ontem aos seus simpatizantes que eles serão testemunhas do começo de uma nova democracia. Em seu primeiro discurso após ser escolhido para o cargo pelo partido governante, a União Nacional Africana de Zimbábue, ele agradeceu pela disciplina e o pacifismo mostrados nos últimos dias pelos cidadãos do país, a quem prometeu crescimento econômico, paz e trabalho. Passados 7 dias após o último contato do submarino argentino Ara San Juan, desaparecido desde quarta-feira, os familiares dos 44 marinheiros a bordo tentam, a despeito da ausência de boas notícias, manter a calma e o otimismo. Não há rastros do submarino, confirmou em entrevista coletiva o porta-voz da Marinha Argentina, Henrique Balbi. E são horas críticas por causa do oxigênio. Mas a situação pode ser mais amena caso o submarino esteja na superfície e não submerso. Em meio ao clima de certezas, os familiares dos tripulantes estão concentrados na base naval de Mar del Plata, balneário a cerca de 400 quilômetros de Buenos Aires, de onde o submarino partiu na segunda-feira, dia 13, e onde deveria ter chegado nesta segunda-feira, dia 20. A operação de resgate de magnitude jamais vista na Argentina envolve mais de 10 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Chile, Uruguai, equipados com aviões, embarcações e robôs de última geração. A anomalia acústica, ou seja, um ruído que está sendo investigada foi registrada 3 horas após o último contato do submarino com a terra, a 30 milhas ao norte do local onde ele estava. Segundo Balbi, uma aeronave da Marinha Brasileira munida de um detector de anomalias magnéticas vai sobrevoar a área. O presidente Michel Temer anunciou ontem à noite a liberação de um auxílio financeiro de 2 bilhões ainda em dezembro para os municípios brasileiros. A notícia foi dada a uma comissão de prefeitos liderada pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Siukoski, em evento com a participação de deputados federais e ministros. Atendendo o pedido de Temer, os prefeitos prometeram trabalhar pela aprovação da reforma da Previdência. O Senado rejeitou ontem por 43 votos o veto ao dispositivo que prevê um encontro de contas entre os municípios e a União envolvendo recursos relacionados a pagamentos em duplicidade, a regimes próprios da Previdência e ao INSS. Pouco antes, a Câmara dos Deputados também havia rejeitado o veto por 300 votos. O Congresso Nacional aprovou em sessão conjunta da Câmara e do Senado um projeto de lei que abre crédito suplementar de 6,9 bilhões para a Presidência da República e para 9 ministérios. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Um dos setores que será beneficiado com a realocação de recursos é o de comunicação institucional do Palácio do Planalto, que vai receber cerca de 100 milhões de reais. Pressionado pelo Centrão e pelo PMDB para mudar o articulador político do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer decidiu nesta quarta-feira nomear o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, como ministro da Secretaria de Governo, em substituição ao tucano Antônio Embaçaí, da Bahia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou em sessão ontem uma proposta de emenda à Constituição
que prevê o fim do chamado foro privilegiado em casos de crimes comuns. Na prática, a PEC acaba com o direito de autoridades como ministros, deputados e senadores responderem a ações penais em instâncias superiores. E o Supremo deve retomar hoje a votação de um processo que restringe o foro privilegiado aos crimes cometidos apenas durante o mandato de políticos. A alteração da regra atual depende do voto de pelo menos 6 dos 11 ministros. Já votaram pela restrição do foro o relator Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Carmen Lúcia. O próximo a votar será o ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vista para analisar a questão. Os brasileiros terão que trabalhar 40 anos para receber a aposentadoria integral e os servidores públicos terão regra mais rígida que a dos outros trabalhadores para se aposentar. A nova versão do projeto com mudanças na Previdência foi apresentada pelo governo durante um jantar para deputados ontem à noite. Temer precisou enxugar a proposta original para tentar aprovar a reforma. A idade mínima para a aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Mas ambos terão que trabalhar 40 anos para receber a aposentadoria integral se o projeto for aprovado. A nova versão prevê também contribuição mínima de 15 anos para trabalhadores do setor privado e 25 anos para servidores públicos. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Supremo vai julgar pedido da PGR para anular decisão da Alerj. Folha de São Paulo. PT, PDT e PSOL pedem cassação da TV Globo por escândalo da FIFA. O Estado de São Paulo. Emenda da Previdência mantém idades mínimas de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Policiais e professores terão aposentadoria diferenciada com a reforma. Valor econômico. Planalto admite conversas, mas nega Marum na vaga de Embaçaí agora. Estado de Minas. Notícia falsa provoca corrida aos cartórios eleitorais em Minas. Jornal do Comércio no Recife. Uber começa a ser investigada após hackers roubarem dados de usuários. Fortaleza Diário do Nordeste. Escola pede desculpas por transfobia. Família avalia se menina permanece na instituição. 0 hora Porto Alegre. Criminosos de SC põem fogo em casal, filmam e divulgam nas redes. Brasil Econômico. Descontos na Black Friday poderiam ser melhores, mas impostos pesam. Edições impressas locais. Em tempo, 400 vagas abertas para professores em concurso da CEMED. A crítica. Polícia à procura de modelo assassino. O Centenário Jornal do Comércio. Indústria questiona desdém do Banco Mundial ao PIN. Participaram dessa edição reportagens Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra.